Glória a Deus. Amém. Gente, então eu trouxe para você essa manhã uma palavra que eu ia pregar na quarta-feira, que é uma palavra mais até voltada para o espírito da escola bíblica, de ensino a respeito das bênçãos, de algumas bênçãos decorrentes da nova aliança. Eu tenho colocado uma ênfase muito grande, e sempre vou colocar, no fato de que nós precisamos entender que somos crentes da nova aliança. O problema é que você precisa de um entendimento, uma revelação profunda disso. Porque eu duvido que exista algum pastor em alguma igreja que se atreva a dizer que nós não somos na nova aliança. Até em talvez uma igreja de uma seita, você vai ouvir o pregador dizer que nós estamos na época, no tempo, no momento, na dispensação da nova aliança. Isso não é novidade para ninguém. O que a igreja precisa é da revelação, do entendimento para viver a nova aliança. Para não estar misturando elementos da antiga aliança dentro da nova. Quando nós misturamos elementos da antiga aliança para dentro da nova, nós estamos fazendo uma confusão medonha, porque a antiga aliança, ela aponta para a nova. Ela tem sombras, ela tem tipos, ela tem símbolos que apontam para a nova. A nova aliança é a realidade. Nós somos hoje gente dessa nova realidade. A nova realidade em Cristo. E nós precisamos compreender isso para viver isso de maneira radical. É preciso abandonar as coisas da antiga aliança de maneira radical e viver a nova aliança de maneira radical. E eu preciso mostrar para você hoje aqui algumas diferenças que não são pequenas, são grandes. Eu não sei como é que tem gente que não consegue enxergar, mas Jesus disse que isso é possível, o sujeito não enxergar a trave que está no próprio olho e ficar procurando o cisco que está no olho do outro. Era uma trave, venhamos e convenhamos, já foi a um jogo de futebol? Já viu uma trave de futebol? O sujeito tem uma trave no olho, um poste espetado no olho, não conseguir ver o poste que está espetado no seu olho e conseguir ficar enxergando o cisco que está no olho do outro. É bíblico. Então eu sei que é bíblico. E é responsabilidade nossa, aqueles que pregam o evangelho, de pregarmos o genuíno evangelho. O evangelho que Paulo pregava. E quando a gente vê a Bíblia, quando você pega a Bíblia, naturalmente, facilmente, você não precisa ter um curso bíblico. Qualquer pessoa na rua que você conhece, tenha ela a religião que tiver, ela se diga evangélico, católico, espírita, seja o que for, qualquer um sabe que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Quando você começa a estudar um pouquinho mais a Bíblia, quando você começa a ser introduzido aos assuntos da Bíblia, você começa a entender que essa divisão também é vista como a antiga aliança e a nova aliança. Você começa a ouvir esses termos, a entender que além da Bíblia estar dividida em Antigo e Novo Testamento, você vê dentro do Antigo Testamento a antiga aliança e no Novo Testamento a nova aliança. O Antigo Testamento ou a antiga aliança se baseia na lei. Essa antiga aliança ela é baseada na lei, enquanto que a nova aliança, a base da nova aliança é a graça. Agora entenda uma coisa, nem tudo o que você vê no Antigo Testamento é lei, e nem tudo o que você vê no Novo Testamento é graça. Entenda só como é que a coisa funciona. Se você olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, aonde está registrada a antiga aliança, a lei ela só começou a existir e a prevalecer de Moisés para frente. Se você for no livro de Gênesis, o relacionamento de Deus com Adão era um relacionamento baseado na graça. O relacionamento de Deus com Abraão era um relacionamento baseado na graça. Quando entra Moisés em cena, que Deus dá a Moisés a lei, começa a antiga aliança que se baseia na lei. Na nova aliança, no Novo Testamento, nem tudo é graça. Por exemplo, nos evangelhos, você vai ver Jesus citando a lei, cumprindo a lei, obedecendo a lei. A graça só entra em ação para valer. Jesus presente, ele age em graça, mas a graça para a igreja só começa a existir de fato no momento em que Jesus ressurge dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a marca que estabelece o início genuíno da nova aliança. Enquanto Jesus estava ministrando, muitas vezes ele confrontou os fariseus com a lei, e ele cumpriu a lei. Então nem tudo que você vê no Novo Testamento
É graça, como nem tudo que você vê no Antigo Testamento é lei. Mas é importante entender que nós somos uma geração, um povo da graça. Debaixo da graça. Enquanto que o povo da antiga aliança estava debaixo da lei. Amém? E nós precisamos fazer uma separação distinta entre essas duas coisas e vivermos radicalmente a graça de Deus na nossa vida. Romanos 10, eu quero ler esse texto para você de 1 a 13. Presta atenção nos detalhes desse texto. O apóstolo Paulo começa dizendo aqui no versículo 1 assim: irmãos de boa vontade do meu coração e a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O contexto do capítulo 10, assim como do capítulo 11 de Romanos, é um texto, é uma passagem onde o apóstolo Paulo está falando sobre o povo judeu. E ele, como nascido judeu de nascimento, ele diz, olha, eu como judeu de nascimento, eu me converti a Cristo, mas eu oro para que o povo judeu se converta também. Eu também tenho essa preocupação de que o povo judeu conheça Jesus e se converta ao Evangelho. Então ele começa a explicar isso para a igreja de Roma. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, eu dou a vocês, igreja, o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Presta atenção nesses detalhes. Paulo diz, eles, os judeus, eu oro para que eles sejam salvos. Você ora por alguém que já é salvo, para ele ser salvo? Não, você ora por alguém ser salvo, porque você crê, sabe, entende que aquela pessoa não é salva. Mas ele diz aqui, apesar de não serem salvos, eles têm zelo por Deus. Ou seja, zelo por Deus não salva. Zelo por Deus, quando ele diz eles têm zelo por Deus, ele está dizendo o seguinte, eles seguem uma religião, eles cumprem certos rituais, eles têm uma preocupação de que esses rituais sejam perfeitos, que os gentios, por exemplo, não coloquem os pés dentro do templo sagrado, porque ali só pode entrar o sacerdote, e nem mesmo alguém do povo comum pode entrar lá dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. É um zelo, um cuidado. Não entra aí, porque aí é um lugar sagrado. Olha, agora é a hora de orar, e agora vamos botar as roupas do sacerdote, vamos entrar lá dentro, e o sacerdote entra no templo, e troca os pães da propiciação, e ele bota azeite no candelabro, no menorá, e ele bota incenso no altar de incenso, ele acende o altar de incenso, ele presta sacrifícios, eles têm zelo, eles cumprem todo um ritual religioso, mas sem entendimento, porém não com entendimento. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, diga justiça de Deus, desconhecendo a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a essa justiça que vem de Deus. Você está vendo que a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, que existem dois tipos de justiça, uma que vem de Deus e uma que vem do homem. Uma que Deus concede a você e você diz, caramba, eu recebo essa justiça aí, não tem a ver com as minhas obras, com os meus feitos, tem a ver com algo que Deus me concede. Não sou eu me esforçando para me justificar diante de Deus. Existem esses dois tipos de justificação diante de Deus. Uma que eu tento pelas minhas obras, pelo meu comportamento, pela minha maneira de ser e fazer as coisas, pelo meu zelo, eu tento abrir caminho até Deus. Existe uma outra em que eu reconheço a minha insuficiência e eu espero que Ele abra caminho para mim. Amém? Porque o fim da lei é Cristo. O término da lei é Cristo. Quando Cristo entra em cena, a lei perde a validade. A lei perde a sua capacidade de provocar no homem justiça diante de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela.
Só obterá vida através dessa lei. Mas a justiça decorrente da fé, ela diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer a Cristo do alto. É óbvio que a fé, ela não pergunta, como é que pode Jesus ter vindo do alto e nascido de uma virgem? Porque a ciência não tem como explicar isso. A ciência não aceita que Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Porque para nascer um ser humano, precisa juntar um espermatozoide, uma semente vinda do homem, com um óvulo, a semente da mulher, e provocar então um encontro de gene com gene para nascer um ser humano. Cientificamente não tem como explicar que Jesus nasceu de uma virgem. Você aceita isso pela fé. E a nossa fé, ela aceita que Jesus nasceu de uma virgem, porque é uma fé que vem de trás para frente. Nós só aceitamos que Jesus nasceu de uma virgem porque nós cremos que Ele ressuscitou de entre os mortos. E nós só cremos que Ele ressuscitou de entre os mortos porque a palavra assim o diz, e o apóstolo Paulo nos diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado de entre os mortos. Se você levar em consideração que naquela época a população do mundo era muito menor, proporcionalmente é como se ele estivesse dizendo, hoje em dia, milhares de pessoas viram a Jesus ressuscitado. Essas pessoas deixaram para nós um testemunho. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos pela fé que Ele ressuscitou de entre os mortos. Como é que a ciência prova que Jesus ressuscitou de entre os mortos? Não prova. Você aceita isso pela fé. Porque pela ciência, quem morreu, foi para o caixão, foi para o fundo da terra, não ressuscita, não tem volta. A morte, pela ciência, a morte é um caminho sem volta. Mas nós cremos que Ele ressuscitou de entre os mortos, porque a palavra de Deus assim o diz. Então, porque nós cremos que Ele ressuscitou, nós também cremos que Ele nasceu de uma virgem. Amém? É algo impossível, a ciência não explica, mas pela fé a gente aceita isso, a gente entende assim. A fé, ela também não diz quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porque racionalmente isso não existe. Mas pela fé a gente sabe que Jesus ressuscitou. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui nessa versão, essa frase termina com um ponto. Há uma outra versão que termina com 2 pontos. Com 2 pontos fica mais coerente, porque agora Paulo vai explicar no próximo versículo que palavra da fé é essa que ele pregava. E agora ele explica, a palavra da fé que nós pregamos é essa: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Primeiro elemento da doutrina de Paulo, confissão de fé. Você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. O dinheiro não é o meu Senhor, o mundo não é o meu Senhor, as ambições desse mundo não são o meu Senhor é Jesus. É a primeira confissão, é a primeira base do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, não com base no que a ciência disse ou deixou de dizer, mas no teu coração você crê que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo. E essa palavra salvo é também importante entender, porque ela faz parte desse evangelho que o apóstolo Paulo pregava. A palavra salvo no grego é sozo. Sozo significa salvo da morte eterna, curado, próspero, liberto, vitorioso. É um pacote que Deus entrega para nós. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e crê no seu coração que Ele ressuscitou, Deus te dá um pacote. E esse pacote se chama sozo. Salvação. Você foi sozo, você foi salvo. Em Cristo Ele já te vê livre da morte eterna, curado, próspero, vitorioso, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E é assim que você precisa crer. Aleluia! Porque com o coração se crê para a justiça, para a justificação diante de Deus, que é o que provoca que Ele entregue na sua vida esse pacote de bênçãos. E com a boca se confessa a respeito da salvação, da cura, da prosperidade, da família abençoada. Com a boca se confessa a respeito, esse era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Amém, gente? E esse evangelho é o evangelho que ele passou adiante para a igreja, para nós a igreja. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Aquele que vive com base na religiosidade, apenas na base do zelo por Deus, esse vive debaixo de confusão.
mas aquele que crê em Jesus, na sua palavra, não será confundido. Crer em Jesus é sinônimo de crer na palavra, porque Jesus e a palavra são uma só coisa. Lembre-se sempre disso. Jesus e a palavra são uma só coisa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Jesus e a palavra são uma só entidade, uma só coisa. Crer em Jesus é crer na palavra. E ele diz, quem crê nele, quem crê na palavra, não será confundido. Aleluia! Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Gente, quando eu olho para esse texto de Paulo, começando lá no versículo 1, eu entendo, é fácil de ver e concluir com a sua mente inteligente que religião não salva. Se tem um povo que tinha e tem uma religião bem estabelecida, com todos os rituais bem estabelecidos, com todas as tradições religiosas bem estabelecidas, esse povo é o povo judeu. Mas ele diz, esse povo tem zelo, tem uma religião estabelecida, mas não tem entendimento. E esse entendimento não é entendimento intelectual, é revelado, é entendimento revelado, revelação de que só em Cristo existe genuína salvação. Ele disse, o apóstolo Paulo sendo um judeu convertido, ele disse, olha, eu amo o meu povo, eu amo o povo judeu, eu vim do povo judeu, Jesus, ele veio do povo judeu, o povo judeu deu ao mundo Jesus a salvação, mas eles têm zelo por Deus, porém sem revelação do genuíno evangelho, sem um entendimento espiritual do genuíno evangelho. Religião não salva, religião, pelo contrário, causa cada vez mais confusão. O grande drama do mundo moderno não é um problema político. Quando eu me converti, eu me lembro que se dizia que o Armagedon, que na verdade nem é Armagedon, o Armageddon, porque a palavra é hebraica, o Armageddon, ele na verdade não é como se pensava nos anos 80. O Armagedon será uma luta, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque esses países estão se armando aí com bomba nuclear, e daqui a pouco alguém aperta o botão daqui, o outro aperta o botão de lá, vem bomba atômica para a Europa, e vem bomba atômica para a América, e o mundo, e esse vai ser o Armagedon, uma luta entre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia está na Bíblia, é de Deus. Então, olha aí, e os Estados Unidos, qual é o símbolo da União Soviética? É o urso, olha aí o urso que vai vir do norte e tal, que está lá, e bomba para cá, bomba para lá, e cuidado com os comunistas, porque eles são o anticristo e tal. E de repente a União Soviética evaporou da noite para o dia, acabou. Acabou o Armagedon, acabou o anticristo, a igreja ficou perdida. E agora? Não tem mais. Não, porque o Armagedon não tem nada a ver com política, tem a ver com coisas espirituais. Isso vai se revelando cada vez mais. A grande luta do mundo hoje não é uma luta política, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. E você está vendo isso se desenvolvendo aí de uma forma, servos do diabo, mandando mensagens religiosas. Não, nós é que temos a verdade, vocês merecem morrer. É uma guerra. Todo mundo anda no mundo aí de olho arregalado, com medo de repente entrar num bonde, entrar num trem, entrar num avião, entrar num carro e tem uma bomba, explodir tudo, entrar no metrô e tem uma bomba, um avião e é sequestrado e tal. Por que isso? Porque na verdade o Armagedon, a guerra no mundo, não é um problema político, é um problema espiritual. E o apóstolo Paulo mostra para nós que religião não salva, religião confunde, religião causa guerra, religião causa debates infindáveis. Não foi por outra razão que o último censo entrou uma mulher na minha casa. Pois não, eu sou do seu censo. Pois não, fica à vontade para sentar. O senhor, aqui na sua família, quantas pessoas moram na casa? Tantas. Tá. Qual é o salário médio? Tanto. E o pessoal trabalha? Trabalha. Não trabalha? Quantas geladeiras tem na casa? Tantas. Quantas televisões? Tantas. E quantos carros? Tantos. Sua religião? Eu disse, não tenho. O senhor é ateu? Eu falei, não, ateu não. Eu creio em Deus. Mas o senhor crê em Deus? Mas não tem religião? Não. Ok, muito bem, sua profissão, sou pastor. Ué, o senhor é pastor? Como é que não tem religião? O senhor tem religião, o senhor é pastor? Não, eu sou pastor, mas não tenho religião. Não, o senhor está querendo me confundir.
O senhor é o quê? O senhor é padre, é pastor, é católico, é evangélico, o quê? Não, eu não tenho religião, querida. Eu sou pastor, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas eu não tenho religião. Não, o senhor tem que ter uma religião. Por que eu tenho que ter? Eu não tenho que ter coisa nenhuma. O senhor agora quer me forçar a ter uma religião? Não, qual é a sua religião? Eu não tenho. O que eu boto aqui no papel? Eu falei, bota o que você quiser. Eu fiquei num debate com a menina por mais de meia hora. E ela não conseguia entender. No final botou, o senhor não é pastor? Então vou botar aqui evangélico. Tá bom, bota o que você quiser. Não tem problema. Porque, na verdade, o que salva não é religião. Religião confunde. E o apóstolo Paulo mostra isso. Religião é ter zelo por Deus sem entendimento. E o que eu preciso é de revelação do Deus vivo. Amém? O relacionamento com Deus não se baseia em religiosidade, mas em justificação pela fé. O que resolve o meu problema não é religião, é justificação pela fé. Não por obras, não pela lei, não por zelo, mas pela fé. Amém? Aleluia! Na antiga aliança, a justificação era pela lei. O homem tinha que cumprir a lei. Se o homem cumprisse toda a lei, ele encontrava justificação diante de Deus. Quantos conseguiram encontrar justificação pela lei? Ninguém. A Bíblia diz que Moisés, que a Bíblia diz que Deus o considerou o homem mais manso de toda a face da terra do seu tempo, nem ele cumpriu a lei. Nem ele recebeu a lei, vigiou todo mundo, fez questão, chamava o povo, dava bronca, esculachava quando precisava, e nem ele entrou na terra prometida. Nem ele entrou. Ficou do lado de fora, pereceu no deserto. Porque pela lei ninguém é justificado. Mas na antiga aliança a justificação era pela lei. Agora, olha só qual é o problema de tentar achar justificação na lei. Gálatas capítulo 3, no versículo 10, diz para nós: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Quem está dizendo isso não é o apóstolo Fragale, não, é o apóstolo Paulo, hein? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, não para simplesmente decorá-las, como faziam os fariseus. Os fariseus decoravam a lei, mas não praticavam a lei. Cobravam dos outros a lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Eles dizem: olha, é maldição. Isso aí é fonte de maldição. Esse é o grande problema da lei. Ela aponta o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Ela aponta para a justiça, mas não justifica. Na nova aliança, a nossa justificação é pela fé. Não é por outro meio, é pela fé. Não é por obras, mas é pela fé. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós temos que ter um comportamento exemplar. Mas entenda de onde vem esse comportamento exemplar. Primeiro eu creio e a minha crença me conduz para um comportamento exemplar. Não é primeiro eu tenho um comportamento exemplar, aí então Deus me olha, me julga, me analisa, me aceita e aí eu sou salvo. Não, é o contrário. Primeiro eu creio, recebo a salvação e isso provoca em mim um comportamento exemplar. Crença correta gera comportamento correto. Primeiro eu creio, depois as obras se manifestam. Eu não faço obras e então alcanço a salvação. Eu primeiro creio, depois as obras corretas que foram preparadas para mim e para você, antes da fundação do mundo, se manifestam na minha vida. Amém? Romanos 3, versículos 21 a 24, diz assim: mas agora, sem a lei de Moisés, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas ficaram só olhando. Caramba, quem é esse cara? Quem é ele? Jesus, é o Filho de Deus, se manifestou em carne, e ele está cumprindo toda a lei. E nós estamos só olhando aqui, batendo palma. É isso aí, vai lá, Jesus, cumpre tudo. Cumpriu. Agora, a justiça de Deus se manifestou, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu fico agoniado quando as pessoas param aqui. Elas dão uma freada, elas vêm. Romanos 3, 21,
22, 23. Para. E fica. Atola em Romanos 3, 21. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se prega sobre isso. Gente, a realidade é a seguinte: todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Desde a plataforma, o pastor, até lá quem está na porta recepcionando, na livraria, depois da livraria, as crianças da escola dominical, os professores, todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus, aleluia. Somos pobres, miseráveis, pecadores, bando de infelizes, aleluia. E quando a pessoa para aqui, ela se vê como desmerecedor, imerecedor das bênçãos de Deus. Realmente somos vermes, não somos nada, não somos ninguém, porque ficamos carentes da glória de Deus. Mas entenda que o apóstolo Paulo está simplesmente aqui dizendo o seguinte: essa condição de ficar destituído da glória de Deus foi uma condição adquirida por Adão. E o ser humano herdou isso de Adão, e ninguém ficou de fora disso. O judeu, o não judeu, o grego, o americano, o japonês, o bonito, o feio, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o preto, o branco, o amarelo, o verde, o azul, todos ficaram carentes da glória de Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: não adianta você ter zelo por Deus, você ficou carente da glória de Deus. O teu zelo não traz de volta a glória de Deus. O que traz de volta essa glória para a vida do homem é Jesus. A glória que Adão perdeu, Jesus recuperou. Adão, como representante número 1 da humanidade, quando ele pecou, traindo a Deus, ele perdeu a glória de Deus. Mas Cristo, como o segundo representante da humanidade, ele recuperou essa glória e ele concedeu essa glória à igreja. A glória do Senhor já está sobre a igreja do Senhor Jesus. Diga isso: a glória de Deus está na minha vida. Aleluia! A glória de Deus está na sua vida, meu irmão. Não importa o que outros digam. Você está entendendo por que eu fico angustiado quando eu sei que existem igrejas por aí onde os crentes estão sendo alimentados com essa palavra? Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus, aleluia, somos salvos, aleluia, mas somos pobres e miseráveis pecadores. Reconheça a sua condição de pecador. Quando você está alimentando isso, você está alimentando a mentalidade do pecado, a mentalidade da insuficiência, a mentalidade da injustiça. E quanto mais você alimenta essa mentalidade, menos vitória você tem. Você precisa manifestar e alimentar a mentalidade da justiça. Você sabe por que tem muito crente por aí pecando a 3x2, pecando a rodo? Porque cultiva a mentalidade do pecado. Quanto mais convencido ele fica de que ele é um pobre e miserável pecador, aí a sua própria experiência reforça essa teoria. Não, realmente, eu sou um pobre miserável pecador, porque eu vivo pecando. Eu piso na bola 3x2, eu estou na dependência aí da misericórdia. Porque, caramba, como eu peco? Sabe como é que é? Somos de carne e osso, estamos nesse mundo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, está sujeito a isso. E quanto mais ele diz isso, quanto mais ele confessa isso, mais exposto ao pecado ele fica. E o diabo tira uma vantagem imensa disso. Você crê que é fácil para você pecar, que é fácil cair em tentação? Então deixa comigo, porque você facilitou o meu trabalho. Muito obrigado por isso. Eu preciso, na verdade, entender quem eu sou em Cristo. Que em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu não tenho nenhum problema em relação ao pecado. Eu fui liberto do pecado. Amém? Sendo justificados gratuitamente. Agora sim, o versículo 24 dá para nós a resposta. Eu não posso parar no versículo 23, eu preciso seguir adiante no versículo 23 e parar no 24. E no 24 diz para mim que, embora eu tenha perdido a glória de Deus em Adão, em Cristo eu fui justificado gratuitamente. Não pelas minhas obras, mas gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu fui justificado não pelas minhas obras, as obras de Cristo é que me justificaram. E eu fui justificado de graça, gratuitamente, pela graça que há em Cristo Jesus.
Aqui em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, descreve quem nós éramos. E fala também um pouco de quem nós somos. E ele diz, ele vos deu vida, quem nós somos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, quem nós éramos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quem nós éramos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem nós éramos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos amou primeiro, não fomos nós que encontramos a Ele, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos chamou, e estando nós mortos em nossos delitos, quem nós éramos, nos deu vida quem nós somos, nos deu vida em Cristo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, quem nós somos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quem nós somos, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, isso é quem nós somos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Essa salvação, pela fé, não vem de você, das suas obras, da sua beleza, da sua conquista, ela vem de um presente que Deus te dá. Diga, a salvação é um presente, o melhor presente que Deus me deu. Você não comprou, você não adquiriu, você não conquistou pelos seus méritos. Deus te deu gratuitamente, porque Ele te amou. Aleluia, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não de obras, para que ninguém se glorie. Quando você tenta se justificar por obras, você acaba fazendo comparações. E comparações acabam gerando essa arrogância em alguém. Porque quando eu comparo as minhas obras com as obras do Bené, eu vou dizer, Bené, quais são as suas obras? Isso, aquilo, as minhas são maiores. Aleluia, estou bem na fita. Oh, graças a Deus, porque eu não sou Bené. Ele está mal na fita, mas eu estou bem. Ou então o contrário, Bené, quais são as suas obras? Tal e tal e tal. Ih, rapaz, eu estou mal. Senhor, tem misericórdia. Bené está na minha frente, será que ainda tem vaga para mim aí, meu Deus? Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas é pela graça, aleluia, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, criados para boas obras, não fazendo obras para então alcançar, mas criados primeiros, recriados em Cristo, para boas obras. Eu creio correto, eu faço correto, eu creio correto, eu ajo correto, eu creio correto, eu realizo coisas corretas, porque as obras foram preparadas de antemão, obras que foram preparadas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, aleluia. Ou seja, crenças corretas me conduzem para uma vida correta. Uma vida correta, cheia de zelo por Deus, não me leva para o céu. Mas quando eu creio de maneira correta, isso faz com que a minha vida resulte em obras que são corretas. Amém, gente? Aleluia! Alguns dos benefícios que nós temos quando nós entendemos a nova aliança. Veja bem o seguinte, eu não estou dizendo para você que são alguns benefícios que nós recebemos quando somos salvos. Eu estou dizendo para você que tem muita gente por aí que é salva, mas não está desfrutando desses benefícios. São alguns benefícios que eu recebo quando eu entendo o Evangelho, o genuíno Evangelho, o Evangelho que Paulo ensinou à igreja, o Evangelho que Jesus deixou como legado para nós. Primeira coisa, em Cristo eu sou chamado para reinar. Você foi chamado para reinar em vida com Cristo. Dá uma olhada comigo nessa passagem de Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais
os que recebem a abundância da graça. Diga isso, a graça de Deus é abundante sobre a minha vida. É superabundante sobre a minha vida. Diga para a pessoa que está perto de você, meu irmão, a graça de Deus é superabundante na sua vida. Não te preocupe com nada, porque a graça do Senhor é abundante sobre a sua vida. Aleluia! Tem graça de sobra sobre você. Amém? Tem graça de sobra sobre a sua vida. Os que recebem a graça, a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justificação diante de Deus, isso foi concedido, não foi que você, Senhor, eis-me aqui. Bons comportamentos, fui um bom menino, fui um bom garoto, comportei direitinho, fiz todas as provas, tirei só nota 10, o senhor sabe, eu sou um CDF espiritual, e que já passei, então olha aí, estou ou não estou salvo? Deus vai olhar para você e vai olhar, não por causa da minha força, não por causa da minha obra, mas por causa do dom, do presente da justiça, reinarão em vida, não no milênio, não no porvir, no céu, mas neste mundo só dores, aleluia. Um dia você reinará com Cristo lá no céu. Irmão, quando eu chegar no céu, não precisa me dizer que eu vou reinar. Eu já sei que eu vou estar sentado lá com Cristo, que vai ser tudo bem. E aliás, eu não preciso nem me preocupar, porque que eu saiba, no céu não tem capeta para me perturbar. Essa promessa aqui, ela precisa ser vivida por nós no dia de hoje, onde nós temos à nossa volta demônios nos atacando, circunstâncias nos desfavorecendo, problemas querendo agarrar no nosso calcanhar, problemas doenças vindo, tentando invadir o nosso corpo. É nesse tempo, nessa dispensação, no dia que se chama hoje, que eu preciso estar assentado com Cristo, reinando. E você foi chamado para reinar com Ele, para reinar com Cristo. Aleluia! E reinarão através de um só, que é Jesus. Eu não reino por mim mesmo, porque eu sou o cara, porque eu sou o tal. Não, eu reino porque eu estou em Cristo, assentado com Ele em lugares celestiais. Alguém diga amém, é isso aí. Segundo benefício que eu quero citar para você nessa noite, nós somos libertos do pecado. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade espiritual. Você e eu somos libertos do pecado, livres do pecado. Você e eu não somos mais escravos do pecado. Sabe o que significa não ser mais escravo? Significa que agora eu não sou prisioneiro do pecado, que eu agora estou numa posição em que eu posso olhar para o pecado e dizer: você não tem mais domínio sobre mim. Eu posso olhar para o pecado e dizer: olha, você não adianta olhar para mim de cara feia, porque você não tem mais domínio sobre mim. Não adianta olhar, bater pé e reclamar e dizer: não, mas você foi meu um dia e eu tenho direito sobre você por toda a vida. Não, eu fui comprado. Eu fui comprado por preço. O sangue de Jesus me libertou. Agora eu posso olhar para o pecado e dizer, olho no olho: eu não te pertenço mais. Eu sou livre. Eu agora pertenço a Jesus, aquele que venceu o pecado. Amém? Bote na sua cabeça isso: na cruz do Calvário, Jesus fez muito mais do que perdoar pecados. Jesus, Ele aniquilou, é o termo que a Bíblia usa, Ele aniquilou a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, Ele aniquilou. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, quem nós éramos? Escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia! E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu saí de uma prisão e entrei em outra. Na prisão que eu estava, eu era prisioneiro do pecado. Agora eu sou prisioneiro de Jesus. Nessa prisão era pão e água. Nessa aqui é filé mignon e caviar. Nessa aqui era tortura todo dia. Nessa aqui eu sou curado. Aqui eu era escravo. Aqui eu sou livre. Aleluia! Aleluia! Em terceiro lugar, nós somos libertos das maldições. Diga isso: em Cristo Jesus, na minha vida, não há mais qualquer maldição que possa prevalecer. Jesus levou sobre si
todas as minhas maldições. Irmão, você entende como as pessoas fazem uma salada, um mix amaldiçoado? Porque há igrejas que ainda hoje creem que é possível que um crente em Cristo Jesus esteja debaixo de maldições hereditárias. Meu irmão, em Cristo Jesus, a sua natureza pecaminosa foi aniquilada, foi sepultada. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. O seu passado não pode impedir o seu futuro grandioso. Eu preciso me conscientizar que Gálatas 3, de 11 a 14 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia.